Na sua infância, Maria decidiu que as meninas poderiam ser bonitas ou inteligentes, e ela escolheu ser inteligente. Sua irmã mais velha, Dora, era a personificação da beleza aos olhos de todos, com seus cabelos loiros claros e sedosos, olhos verdes como de uma sereia e uma figura de modelo. Dora era o centro da admiração desde cedo. Ela se concentrava em sua aparência, lendo revistas de moda cheias de conselhos de maquiagem e dicas de beleza. Sua mãe, criando duas filhas sozinha, tinha grandes esperanças para Dora, imaginando uma boa vida quando ela se casasse. Maria ficou perplexa. Como sua mãe poderia colocar a responsabilidade pela felicidade e bem-estar dela em outra pessoa? Ela só conseguia suspirar pesadamente. Sua mãe, embora bonita e gentil, parecia-lhe frívola demais, acreditando na ideia de que a aparência de uma mulher é a chave para o seu sucesso. Pragmática e responsável, Maria pensava que o trabalho árduo era necessário para o sucesso e que depender dos homens, como sua mãe e irmã faziam, era instável e ilusório. Dora chamava Maria de chata, e sua mãe tentava impor suas opiniões a Maria, acreditando que era para o bem da filha. Estou preocupada com o seu futuro. Não consegue ver? Você é tão bonita. Você herdou o melhor de mim e de seu pai. Assim que terminar a escola, vamos encontrar para você um noivo rico. Apenas tente não ser uma nerd chata. Os homens preferem garotas alegres e sorridentes, dizia sua mãe. Não, obrigada. Vou estudar economia depois da escola, respondia Maria. Você sabe o quão competitiva é essa área, argumentava Dora. Você tem que ser excepcional ou ter boas conexões. Sim, concordava a mãe. Não podemos pagar por uma educação e você provavelmente não se inscreverá de graça. Apesar das objeções da família, Maria permaneceu focada em seu objetivo. Passava dia e noite estudando, procurando por cursos adicionais online, principalmente os gratuitos, já que sua mãe, uma caixa em um supermercado local, não podia pagar por sua educação. Seu pai mal estava presente em suas vidas, desde que começou uma nova família. Ele enviava algum dinheiro, mas era só. Não havia comunicação, apoio ou ajuda nos momentos difíceis. Desde cedo, Maria aprendeu a não depender dele. No fundo, ela queria encontrar e conversar com seu pai pelo menos uma vez. Ela queria obter um diploma em finanças, iniciar seu próprio negócio e um dia fazê-lo se arrepender de tê-los abandonado. Maria alcançou seu primeiro objetivo. Foi admitida em um curso gratuito na Faculdade de Economia, para onde estava ansiosa para ir. Ela ficou tão feliz ao ver seu nome na lista de matrículas que começou a gritar e pular na frente do computador. Você está louca, disse Dora, entrando na sala com seu recém-nascido, Roberto. Sim, ela tinha se tornado mãe recentemente. O pai da criança pagava a pensão alimentícia, mas não demonstrava interesse por Dora ou Roberto. Os pagamentos eram escassos devido à sua renda oculta, uma tática comum para pagar menos pensão alimentícia. O plano de Dora falhou, mas ela não desistiu de seus sonhos de um príncipe que resolveria todos os seus problemas financeiros. A mãe apoiava sua filha mais velha em tudo, adorava o neto. Maria também ficava feliz em cuidar do bebê quando tinha tempo, mas não entendia como era possível não tirar conclusões do que tinha acontecido. Ela acreditava que era hora de Dora escolher um caminho diferente, no entanto, sua irmã continuava a buscar homens mais ricos em sites de relacionamento. Fui aceita na universidade, explicou Maria à sua irmã perplexa. Uau, legal! Então você vai se mudar daqui agora, indo para a cidade para estudar, disse sua irmã. A família de Maria vivia em uma cidade do interior com prédios de tijolos cinzentos de 3 andares e casas antigas de madeira. Tecnicamente, era uma cidade, mas parecia mais uma vila. A mãe de Maria ficou emocionada com a matrícula de sua filha mais nova. Ela não tinha antecipado tal evento, pois pensava que sua filha eventualmente seguiria seus passos e trabalharia no caixa de um supermercado. Bem feito, querida, disse a mulher abraçando sua filha mais nova. Vou te apoiar o máximo que puder, mas sinto muito, não posso enviar muito dinheiro. Você também deve se vestir bem, além disso, terá melhores chances de conhecer um homem decente em uma cidade grande. Mãe, você está começando de novo, sorriu Maria, mas ficou tocada pelo fato de sua mãe ter se oferecido para ajudá-la. A garota sabia que não era fácil para ela conseguir esse dinheiro, mas estava pronta para ajudar sua filha enquanto ela ainda era estudante, e isso era inestimável.
Um novo capítulo na vida de Maria começou no dormitório estudantil. Maria desfrutou de seus estudos e, até o final do primeiro ano, estava convencida de que havia escolhido o caminho certo. Ela achava a economia fácil e envolvente e passava facilmente por trabalhos e provas. Além disso, Maria começou a ganhar dinheiro escrevendo ensaios e projetos para outras pessoas. O dinheiro era substancial para seus padrões. Por causa do trabalho de meio período e dos estudos, ela não tinha tempo nenhum para festas de estudantes, ir a clubes e entretenimentos semelhantes. Claro, às vezes Maria queria sair para se divertir, mas ela percebeu que cada minuto contava. A cada mês, sua mãe depositava diligentemente uma pequena quantia em sua conta. Era uma parte significativa do salário de sua mãe, e a garota era extremamente grata. Embora o valor não fosse suficiente para a cidade, era o apoio de sua mãe que mantinha Maria à tona. Maria economizava em tudo que podia, mas permanecia otimista. Ela estava confiante de que estava se aproximando de seu objetivo e que tudo eventualmente se encaixaria, assim como ela sonhara. No entanto, em seu terceiro ano, pouco antes do Ano Novo e do Natal, houve um evento que fez Maria reconsiderar seus planos e virou sua vida de cabeça para baixo. Maria estava se preparando para seu teste de História da Economia quando sua irmã ligou. Maria instantaneamente sentiu que algo estava errado, pois Dora não ligaria às 3 da manhã sem motivo. Mãe está em apuros, disse a voz de Dora, soando à beira da histeria. Por favor, venha, o que aconteceu? Perguntou Maria, sentindo um frio na espinha. Dora estava tão perturbada que não conseguia fornecer respostas coerentes. Ela soluçava, conseguindo apenas proferir frases fragmentadas. Parecia que o acidente tinha ocorrido mais cedo naquela noite, mas Dora só tinha sido informada minutos atrás. Maria imediatamente abandonou seus planos para os exames e pegou o primeiro ônibus para casa. Ela encontrou Dora em um estado terrível, com cabelos desarrumados e o rosto inchado de chorar. Ela estava segurando sua filha mais nova, Alice, que ainda era um bebê naquela época. Dora já era mãe 3 vezes, com o filho mais velho, Roberto, e 2 filhas, Polly e Alice. Nenhum dos pais estava envolvido na criação delas. Eles apenas se divertiram com Dora, sem intenção de nada sério. Apesar disso, Dora repetidamente cometeu o mesmo erro. Ela engravidou intencionalmente, esperando criar uma família feliz e estável. Se algo acontecer com a mãe, como vou lidar com ele sozinha? Perguntou Dora Maria, seus olhos cheios de confusão, como se esperasse que ela fornecesse uma solução. Maria estava literalmente pronta para acertar sua irmã naquele momento. Era desconhecido o que havia acontecido com a mãe delas, e Dora só estava pensando em si mesma. Como isso aconteceu? Perguntou Maria. Eu não sei, gaguejou Dora, andando de um lado para o outro com sua filha. Me disseram que a mãe estava atravessando a rua no lugar errado e pulou bem na frente do ônibus. O motorista não pôde fazer nada. Ele está em choque. Ele está no hospital também. Ele teve um ataque cardíaco ali mesmo enquanto estavam resolvendo. Recebi uma ligação tarde da noite e te liguei imediatamente. Então, a mãe está viva? Perguntou Maria. Essa não era a coisa mais importante para ela. Maria saiu correndo de casa e acenou para um táxi para chegar ao hospital o mais rápido possível. No entanto, ao chegar ao hospital, ela recebeu a notícia devastadora de que sua mãe havia falecido. Ela tinha morrido enquanto Maria estava a caminho do hospital. O médico disse que não havia chances para um bom resultado, os ferimentos eram muito graves. Maria não teve a chance de se despedir de sua mãe de qualquer forma, ela estava em coma. Mesmo assim, a garota se culpava por sua lentidão, por não ter segurado a mão de sua mãe enquanto ela ainda estava viva. Organizar o funeral e tentar apoiar a irmã mais velha que tinha que cuidar de seus filhos apesar do luto era difícil. A realização mais dolorosa era que a pessoa mais próxima e querida delas tinha ido embora para sempre. Seu pai não compareceu ao funeral. Ele deve ter sabido o que aconteceu, mas nunca procurou suas filhas para oferecer apoio. Talvez ele pensasse que elas eram adultas, ambas maiores de 18 anos, e que não eram mais sua responsabilidade legal. Naquele momento, Maria decidiu que nunca buscaria um relacionamento com esse homem, mesmo que alcançasse o sucesso na carreira. Ele havia mostrado que não precisava dela, de Dora ou de sua mãe. Foi a realização final de que seu pai era um estranho para ela. Mas Dora era diferente, ela precisava de apoio.
Ela chorou por dias a fio, e Maria permitiu. Ela entendia que isso ajudaria sua irmã a lidar com o momento. Durante esse tempo, Maria cuidou de seus sobrinhos, e apesar das circunstâncias sombrias, as crianças traziam um sorriso ao seu rosto. Seus jogos divertidos e conversas fofas lembravam a garota de que a vida continua. No entanto, Maria não pôde ficar com sua irmã por muito tempo devido aos estudos, e logo voltou para a cidade. Ela estava desesperadamente sem dinheiro e começou a combinar seus estudos com um trabalho em um café. Claro, com o tempo, ela acumulou muitas faltas às aulas e tarefas não entregues. Como resultado, ela nem sequer conseguiu se matricular para o próximo semestre, e uma expulsão era iminente. Os professores reconheceram suas realizações anteriores e tentaram ajudá-la, mas ainda assim ela não teve sucesso. Sua única opção era transferir para o departamento de correspondência, mas o problema era que todas as vagas com orçamento já estavam preenchidas, e ela não podia pagar pela opção comercial. O diretor conhecia sua situação e um dia sugeriu o que achava ser a opção adequada. Você é uma estudante diligente e promissora. Tire um ano sabático por motivos familiares. Arranje um emprego, economize para estudar. Você consegue, você é determinada. Então, você será reintegrada. O que você acha? Claro que Maria não queria interromper seus estudos. Por outro lado, quais outras opções ela tinha? Ela sabia que era improvável passar na sessão, o que significaria expulsão. E para onde ela iria então? Para o apartamento da mãe, mas sabia que o namorado de Dora já havia se mudado para lá. Ele era diferente de seus pretendentes anteriores, parecia realmente amar Dora e ser gentil com seus filhos. Eles poderiam ter uma família real, e Maria não queria interferir em sua felicidade com sua presença. Eventualmente, Maria decidiu aproveitar a oportunidade que se apresentava. Sabe, acho que vou aceitar sua oferta, sorriu timidamente para o reitor. Essa é uma boa decisão, respondeu ele. Apenas lembre-se de voltar para a universidade em um ano. Estaremos esperando por você. Naquela noite, ela começou sua busca por emprego. Ela precisava de dinheiro urgentemente para sobreviver, para poder comprar comida e abrigo. Isso se tornou sua principal motivação. Ficou claro que encontrar um emprego em sua profissão desejada era praticamente impossível para uma garota sem diploma universitário. Maria enfrentava rejeição contínua. Os empregadores não consideravam candidatos sem diploma. A garota sabia que poderia se sair bem na entrevista, mas nem mesmo chegava a isso. Após vários dias de busca infrutífera, Maria entendeu que era hora de colocar seu sonho de trabalhar na área financeira em espera, ou melhor, adiá-lo até tempos melhores. E enquanto era necessário encontrar qualquer coisa, quando o nível de expectativas era reduzido, as coisas melhoraram. Muitos empregos estavam disponíveis para ela: garçonete, faxineira, vendedora. No entanto, o salário era mínimo. Claro, era o suficiente para sobreviver se ela economizasse, mas ela precisava economizar para um ano de estudos, e com esses baixos salários, isso era impossível. Urgentemente, Maria precisava de um emprego, e decidiu trabalhar como garçonete em um bar no centro da cidade. Havia várias razões para essa escolha: os turnos noturnos pagavam extra, as gorjetas muitas vezes eram substanciais e os horários flexíveis permitiam que Maria escrevesse trabalhos e fizesse testes para estudantes preguiçosos. Era uma renda extra e mantinha sua mente afiada. Maria gostava de trabalhar no bar, seus colegas eram amigáveis, a administração era compreensiva e os clientes eram respeitosos. Os proprietários do bar se preocupavam com sua reputação, mantendo uma atmosfera agradável e removendo qualquer cliente indisciplinado. Além disso, músicos locais e visitantes tocavam música ao vivo todas as noites. Maria adorava ouvir suas apresentações, cantar junto e dançar. A atmosfera no bar fazia com que seu trabalho parecesse uma celebração. Foi em um bar de rock que Maria conheceu o ex. Um dia, o anfitrião apresentou uma nova banda de rock que havia se formado apenas alguns meses antes. O ex era o baixista, mas era mais do que isso. Ele era quem concebia a ideia para a banda e compunha as músicas e a música. Ele era modesto, sempre nas sombras, mas observava atentamente o comportamento dos membros da banda e a reação do público. O ex era o líder da equipe, embora no palco a maior parte da atenção fosse para o cantor. Por algum motivo, Maria foi imediatamente atraída por ele.
Ela não se reconhecia. A garota entendia perfeitamente que não estava em posição de se apaixonar e ter casos amorosos. Ela estava focada em sua carreira, em seus estudos, em seu retorno à universidade. Ela não poderia se distrair com tudo isso. E ainda assim, Wes era reservado e focado em seu trabalho, não se envolvendo em flertes com as garçonetes ou outras garotas. Talvez esse comportamento sério tenha atraído Maria, que o achou semelhante a si mesma. Wes começou a frequentar o bar, às vezes com sua banda, outras vezes com amigos. Apesar do crescente conhecimento mútuo, ele permanecia distante, mostrando nenhum interesse explícito. No entanto, Maria frequentemente o pegava olhando para ela rapidamente, ele desviava o olhar e se envolvia em conversa com outra pessoa. Maria desejava sua atenção, elogios e gestos de interesse que outros clientes frequentemente lhe davam. Então, ela definitivamente deixaria ele saber que estava interessada nele. Um dia, uma nova garota estava na companhia de Wes. Nenhuma garota havia vindo com ele antes, mas elas eram namoradas de outros membros do grupo e havia claramente algo entre ela e Wes. Eles não exibiam afeto explícito, mas compartilhavam olhares ternos e sorrisos calorosos. Uma vez ela repousou a cabeça em seu ombro. Wes, geralmente frio e austero, acariciou gentilmente seu cabelo como se fosse um gatinho. Uma pontada de inveja ressoou dentro de Maria, ela prontamente identificou isso como ciúmes. Maria começou meticulosamente a avaliar sua concorrente, procurando falhas. Ela considerou muito magra, quase esquelética, uma qualidade que achou pouco atraente. Ela criticou o nariz longo e o cabelo fino. Aos olhos de Maria, ela não era páreo para ela. Pela primeira vez, Maria sentiu orgulho de sua aparência. Ela sabia que era tão bonita quanto Dora, ela era alta, esguia, de pernas longas e com uma figura perfeita. Seus amigos frequentemente sugeriam que ela considerasse a carreira de modelo, mas tal carreira não tinha apelo para Maria, pois ela considerava a autoexibição um tanto degradante. E agora, apesar de seus traços atraentes, Maria se via competindo com uma mulher que ela considerava sem graça. Não havia nada marcante na namorada de Wes, no entanto, ficava claro que ela o fazia feliz. Tudo isso machucava Maria. Ela finalmente tomou uma decisão que uma vez pensou ser impensável. Um sábado, quando seu turno já havia terminado, Maria ficou até tarde para ajudar outras garçonetes. Quando Wes se levantou e foi para a saída para atender uma ligação, Maria o seguiu discretamente, decidindo que era agora ou nunca. Enquanto isso, a namorada de Wes permanecia na mesa conversando animadamente com seus amigos. Wes saiu para a varanda e andava de um lado para o outro enquanto explicava algo para alguém. Maria o observava através da grande janela da porta. Wes não estava sorrindo ou brincando, a conversa parecia séria ou desagradável. Independentemente, Maria decidiu que se aproximaria dele, não importava o que. Wes encerrou a conversa e estava prestes a voltar para o bar quando Maria o interceptou. Felizmente, eles estavam sozinhos na varanda. Oi, Maria, cumprimentou com um sorriso. Oi, Wes, respondeu, olhando para ele com interesse. Nós já nos cumprimentamos, não é? Sim, já, assentiu Maria. Eu preciso falar com você. Wes imediatamente focou nela, pronto para ouvir. Ele poderia tê-la ignorado ou mostrado irritação, mas, em vez disso, olhou para ela com seus olhos escuros e inteligentes, esperando. Eu gosto de você, e já faz muito tempo, confessou Maria, decidindo ser direta. Eu não sei como explicar. Eu sou atraída por você como um imã. Nunca aconteceu comigo antes. Eu não sei o que fazer com esses sentimentos, Maria baixou o olhar. Ela tinha dito o que precisava ser dito. O que aconteceria em seguida? Wes provavelmente estava procurando a maneira mais educada de rejeitá-la. De repente, tomada pelo constrangimento, Maria se arrependeu de suas ações. Mas então sentiu suas mãos em seus ombros, tocando gentilmente, como se ela fosse incrivelmente frágil. Maria, seu nome pronunciado por Wes soou como uma bela música para ela. Maria, eu nem podia imaginar isso. Wes olhou para ela e sorriu, uma visão rara. Seus olhos, ela notou, estavam radiantes de felicidade genuína. Sem dizer uma palavra, Wes beijou Maria, fazendo com que ela se sentisse tonta. Ele a segurou enquanto suas pernas tremiam. Ele a beijou.
Então, ele acariciou suas costas e cabeça gentilmente, puxando-a delicadamente contra ele. Eu também estive te observando por muito tempo, e também me sinto atraído por você, confessou. Então, por que eu nunca percebi? Eu pensei que você não se importava. Eu não queria te constranger. Além disso, eu sou mais velho, velho demais para você. Eu pensei que você se sentia atraída por outros caras, os bem-sucedidos e durões, com a sua aparência. Com você, tudo é possível. Você é incrivelmente bonita. Você é a inspiração para minha música. Você não percebeu que Princesa Elfa é sobre você? Disse o ex. Não, Maria admitiu. É uma música muito bonita. Eu gosto. Eu nem percebi que foi inspirada em mim. Mas aquela garota que veio com vocês, vocês dois estão juntos? O ex não pôde deixar de sorrir. Estamos juntos desde que meus pais me trouxeram para a casa do hospital e me apresentaram a Kate, minha irmã. Então, ela é sua irmã, viu Maria. Eu pensei que ela fosse sua namorada. Foi por isso que decidi ter essa conversa hoje. Irmã mesmo, disse o ex, abraçando Maria mais forte e respirando o cheiro de seu cabelo. Maria e o ex começaram a namorar. O ex gostava da bela garçonete há muito tempo, mas não se aproximou dela, acreditando que as garotas não gostariam de um cara que ainda não havia alcançado sucesso. Além disso, ele estava ocupado com sua banda e organizando shows. A banda começava a ganhar dinheiro com suas músicas e as coisas estavam melhorando. Apesar de ser uma estrela do rock, o ex era tímido com as garotas. Ele tinha muitos amigos com quem podia brincar, mas Maria era diferente. Ela o fazia se sentir especial, e isso o deixava nervoso, mesmo que estivesse acostumado a se apresentar diante de grandes multidões. Logo, o ex sugeriu que morassem juntos no apartamento de Maria, por causa de sua boa localização, custo razoável e aconchego. O ex se mudou e assumiu a responsabilidade de pagar o aluguel e lidar com pequenos reparos que o apartamento precisava ocasionalmente. Como se viu, o ex era um excelente cozinheiro, superando os talentos culinários de Maria. Sendo uma pessoa criativa, ele criava obras-primas tanto no estúdio de gravação quanto na cozinha. Ele era gentil, sensível e atencioso, totalmente imerso em sua criatividade sem negligenciar sua pessoa favorita. Eles frequentemente conversavam, saíam para passear e até discutiam novas músicas que o ex estava compondo. De vez em quando, Maria contribuía com uma frase ou palavras para suas músicas, e o ex as incorporava ansiosamente, fazendo com que ela se sentisse orgulhosa de sua contribuição para um possível sucesso. Maria estava completamente imersa em seus sentimentos e novas experiências. Antes de conhecer o ex, ela não entendia como era o amor por um homem. Ela tinha sido ocupada demais com seus estudos e sobrevivência. Ela encontrava uma alegria imensa em estar com um homem que mostrava cuidado genuíno, admiração e afeto por ela. Ela valorizava o calor de seu toque, sabendo que aquele homem de olhos negros faria qualquer coisa por ela. No entanto, sua irmã Dora desaprovava sua escolha, como sempre. Ela tinha seus próprios padrões. Ele é pobre, não tem apartamento pessoal, emprego estável ou negócio, argumentava Dora. Mas ele é músico, Maria rebatia. Ele tem sua própria banda. E daí? Essas bandas de um dia são uma dúzia de centavos. Não há garantia de que terão sucesso. Eu acho que você pode ter escolhido o cara errado, dadas suas belas aparências. Bem, eu tenho 3 filhos que precisam de mim. Estou contente com o que tenho. Eu não reclamo, disse Maria, embora não esperasse que sua irmã entendesse. Eles sempre foram muito diferentes. O mais importante era que ela estava feliz, ela era amada, ela tinha alguém próximo e querido. O ex estava passando por uma fase difícil, mas era persistente, trabalhando rumo ao seu objetivo, fazendo as conexões certas e planejando as coisas. Maria o apoiava em todas as suas empreitadas, e ele valorizava sua lealdade. Ele frequentemente lhe dizia o quão grato era por sua presença em sua vida. Um dia, o ex embarcou em uma empreitada arriscada. Ele convidou uma famosa banda de rock para se apresentar em sua cidade. Estava planejado para sua banda ser o ato de abertura, o que se esperava impulsionar a popularidade de sua banda em geral. Organizar tais concertos era uma forma de ganhar uma renda decente. No entanto, as coisas não correram como planejado.
O concerto não atraiu tantos participantes quanto o esperado, devido a um grande festival de rock em uma região vizinha. O ex negligenciou esse fato e enfrentou perdas significativas. Os custos das taxas dos músicos, aluguel do local e equipamentos, ingressos da banda de rock, atividades promocionais, todos esses custos foram apenas parcialmente cobertos pelas vendas de ingressos. Apesar do concerto ter sido fantástico, o ex acabou com dívidas substanciais que precisavam ser liquidadas o mais rápido possível. Mas como? Foi difícil para Maria olhar para seu amado durante este período. Ele parecia confuso, preocupado. O ex fez um empréstimo, mas foi apenas uma gota no oceano. Seus amigos o ajudaram e a situação melhorou, mas ainda assim a dívida era impressionante. Foi então que Maria ofereceu ajuda. Ela tinha economias guardadas para seus estudos e também fez algo que sempre foi contra: ela fez um empréstimo. Isso foi o suficiente para cobrir a dívida. De onde você tirou o dinheiro? O ex ficou surpreso enquanto Maria lhe entregava vários pacotes de notas. Minha amiga me pagou de volta o dinheiro que me devia, e a seguradora finalmente pagou o dinheiro pelo acidente da minha mãe, mentiu Maria. Ela sabia que se dissesse ao ex que era todo o seu dinheiro, ele nunca aceitaria. Obrigado, o ex abraçou Maria apertado. Eu vou pagar tudo de volta, você vai ver. Nós vamos ter sucesso em breve, e eu vou reembolsar tudo. O ex pagou a dívida e continuou seu trabalho com a banda, enquanto Maria pagava gradualmente o empréstimo, economizando para os estudos já não era uma opção. E, em geral, seu salário subitamente diminuiu muito. O bar estava passando por um momento ruim, mas felizmente o ex assumiu a maior parte das despesas, comprando mantimentos e pagando o aluguel. No entanto, sua renda era instável, consistindo de dinheiro de apresentações ocasionais em eventos corporativos e trabalhos temporários esporádicos. Mas Maria não se preocupava com a situação financeira deles, ela se deliciava com a atenção e o cuidado de o ex, retribuindo com amor e apoio. Ela não se preocupava muito com o futuro. Se ela não voltasse para a universidade este ano, ela poderia fazer isso no próximo ano. O mais importante era que o ex estava com ela. E então, o ex desapareceu. Não, ele não fugiu de Maria, nada terrível aconteceu com ele. Tudo começou como uma viagem de negócios. Você acredita nisso? O ex exclamou, abraçando Maria apertado, seus olhos brilhando de excitação. Fui convidado para Dubai para escrever músicas para uma banda. Eles me encontraram online, gostaram do meu trabalho, e agora querem que eu me junte a eles. Maria estava incrédula. Ela conhecia a banda a qual o ex se referia. Eles eram músicos populares que faziam turnês mundialmente, e eles tinham notado o ex e lhe oferecido uma colaboração. Era inacreditável. Eu tenho que partir por um tempo, o ex continuou. Você percebe o que isso significa? Maria assentiu. Ela entendia o que isso significava: dinheiro, fama e uma infinidade de oportunidades para o crescimento de o ex como músico. Significava conexões que poderiam abrir portas que ele apenas sonhava. Mas também significava se separar por um período de tempo desconhecido. O ex deixou claro que ele teria que ir, não eles. Ele começou a se preparar para essa viagem. Ele precisava encontrar um substituto temporário para sua banda enquanto estivesse fora. Ele também estava ocupado garantindo seu passaporte e outros documentos e reunindo os itens necessários para sua viagem. Em meio a todo o caos, ele estava tão envolvido com a excitação das mudanças iminentes que parecia ter se esquecido de Maria. A garota o observava e sabia que ele a esqueceria naquele país estrangeiro, envolvido nas novas experiências e na emoção do sucesso. Talvez até encontrasse alguém lá. No entanto, todas as noites, o ex assegurava eternamente, garantindo-lhe seu desejo de estar com ela. O tempo voará, ele dizia. Teremos chamadas de vídeo, sempre estaremos conectados. Além disso, finalmente poderei prover adequadamente para nós e pagar você de volta. Eu sei que você precisa do dinheiro. Talvez possamos até comprar um apartamento. Minha banda será notada. Eu ganharei uma experiência inestimável, aprenderei tanto. Tudo ficará bem. O ex acreditava nisso, e Maria podia ver que ele não estava mentindo. Mas algo lhe dizia que as coisas mudariam assim que ele estivesse no exterior. O ex simplesmente não percebia isso ainda. No final, tudo aconteceu como Maria havia previsto.
Inicialmente, Wes ligava diariamente, conforme prometido, compartilhando suas experiências de sua nova localização. Tudo o impressionava, e ele estava sobrecarregado de emoções. Então, ele literalmente desapareceu. Parou de ligar e não respondia às chamadas de Maria. Os longos toques não atendidos sempre terminavam com uma mensagem informando que a linha estava ocupada. Preocupada que algo terrível pudesse ter acontecido, Maria ficou inicialmente alarmada. No entanto, seus medos foram dissipados quando viu Wes se apresentando com sua banda em um canal de música. Ele parecia diferente, mais maduro, mais sério do que o habitual. Claramente, não havia nada de errado com ele. Ele simplesmente decidiu começar uma nova vida, cortando laços antigos, incluindo o esquecimento de Maria. Maria mantinha a esperança de uma ligação de Wes, uma explicação, mas ele desapareceu completamente de sua vida. Ela fez um hábito de assistir ao canal de música diariamente. Ocasionalmente, ela avistava Wes. Ele nunca era o foco, mas a câmera ocasionalmente o captava. Além disso, uma garota frequentemente aparecia com ele, sempre a mesma. Talvez ela fosse uma maquiadora ou uma designer de figurinos para a banda. Ela era linda, vibrante. Parecia provável que houvesse algo entre ela e Wes. Maria estava intensamente com ciúmes de Wes e sua nova namorada, assim como de outros possíveis interesses. A dor que ela sentia era sem precedentes, agravada pelo medo da solidão e da falta de apoio. Uma mistura desagradável de emoções a sobrecarregava, com lutas financeiras acrescentando às suas preocupações. Seu salário modesto mal a mantinha à tona. A situação piorou quando ela perdeu seu emprego no bar devido à falência do estabelecimento e à subsequente aquisição por novos proprietários, que o transformaram em um lounge de prostitutas. Maria tinha memórias e sentimentos especiais conectados a esse lugar, e sua perda foi mais um golpe para a garota. Wes teria entendido e apoiado. Com ele, tudo era mais fácil e agradável, mas ele estava a milhares de quilômetros de distância, e parecia já ter se esquecido dela. Ele nem poderia imaginar a situação desesperadora em que ela se encontrava. Ele não sabia sobre a perda de emprego dela, sobre o empréstimo que ela havia feito por ele. Mesmo que soubesse, por que isso importaria para ele agora? Maria precisava urgentemente de um emprego bem remunerado. Ela buscava diligentemente pelos anúncios de emprego, esperando encontrar uma solução para suas dificuldades financeiras. Embora seu senhorio tivesse concordado generosamente em aguardar o pagamento, ela sabia que sua paciência tinha limites. Um anúncio de emprego se destacou por causa do salário atrativo. A vaga oferecida era para uma enfermeira cuidar de uma menina doente. O anúncio não especificava a condição da menina, mas estava claro que ela precisava de cuidados e supervisão 24 horas, incluindo a administração de medicamentos por hora, acompanhando-a em procedimentos e assim por diante. Maria tinha experiência cuidando de crianças pequenas graças aos sobrinhos de Dora. Ela gostava de cuidar dos sobrinhos e sabia como mantê-los entretidos. No entanto, esse trabalho era diferente, pois envolvia uma criança potencialmente gravemente doente. Apesar de suas reservas, ela decidiu buscar a oportunidade. Ela ligou para o número de contato do anúncio e conversou com um homem simpático que perguntou sobre sua idade, ocupação, educação e experiência com crianças. Após a ligação, ela foi convidada para uma entrevista. À medida que a entrevista se aproximava, Maria ficava cada vez mais nervosa. Ela precisava desesperadamente desse emprego e seu salário correspondente. Ela estava cheia de ansiedade, preocupada com o que poderia acontecer se não garantisse a vaga. Um táxi levou Maria para um lindo conjunto de casas de campo, com altas e belas casas cercadas por cercas. Uma mulher, um par, como Maria descobriu mais tarde, a encontrou no portão. Seu empregador, Sr. Pablo, um homem de 40 anos com olhos azuis inteligentes e cabelos levemente grisalhos e perfeitamente estilizados, cumprimentou Maria na sala de estar. Sua figura atlética sugeriu que ele priorizava saúde e aparência. Maria de repente se sentiu insignificante ao lado dele. Bom dia, Sr. Pablo, cumprimentou Maria com um sorriso caloroso, instantaneamente aliviando o constrangimento de Maria. Seu sorriso aberto e gentil o tornava familiar. Olá, Maria, retribuiu Maria com um sorriso. Estou aqui sobre seu anúncio. Isso é excelente, disse Pablo. Vou te dizer de antemão, preciso de um cuidador para minha filha Deb.
Ela está em uma situação ruim e não é algo que todos possam lidar. O médico monitora sua saúde diariamente. Eu poderia contratar uma enfermeira, mas já há muitas pessoas de branco em sua vida. Gostaria que outra pessoa estivesse lá para ela, talvez uma jovem alegre como você, que conhece muitas músicas e contos de fadas, que possa animar uma criança, inspirá-la e propor atividades interessantes. Basicamente, alguém para alegrar seu tempo livre. O que há de errado com sua filha? Perguntou Maria. Ninguém sabe, disse Pablo, baixando os olhos, que de repente escureceram e ficaram ansiosos e tensos. Ninguém consegue entender o que está acontecendo com minha filha. Parece que seu corpo está se destruindo. Não há sinal de agressão autoimune. Eles estão constantemente fazendo exames. Eles teriam notado se houvesse. Mas ela está se deteriorando e nada parece ajudar. Coitada, exclamou Maria. Os médicos estão fazendo o melhor que podem. Tenho recursos para ajudar, como você pode ver, mas eles não são onipotentes, infelizmente. Em geral, Deb não precisa apenas de um cuidador. Já temos Viviane, nossa amada Wair, para isso. Ela pode alimentá-la e dar seus remédios no horário. E não precisamos apenas de uma enfermeira. Deb é supervisionada por uma enfermeira que realiza todos os procedimentos necessários. Deb precisa de uma amiga, alguém que possa trazer emoções positivas para ela. Os médicos dizem que isso é muito importante para sua condição. E olhando para você, me parece que você é exatamente o que ela precisa. Jovem, bonita, alegre, com um olhar gentil nos olhos. Você sabe como se emocionar. Posso ver isso. Maria assentiu, ansiosa para conhecer Deb. Se a menininha precisava de emoções positivas, ela as proporcionaria. Maria estava determinada a alegrar a vida cinzenta da garotinha, que sofria de uma doença tão grave. E se encontrasse uma maneira de tornar a vida dela mais agradável? Se você estiver pronta para começar a trabalhar imediatamente, continuou o Sr. Pablo, então vamos começar. Vamos dizer um período de teste de 3 dias e então Deb decidirá. Claro, você será pago pelo seu tempo, independentemente. Você concorda? Sim, Maria assentiu. Ótimo, declarou o Sr. Pablo. Então, Viviane irá apresentá-la a Deb, e eu preciso sair para resolver negócios. Após a saída do Sr. Pablo, Viviane, uma mulher de meia-idade com um comportamento surpreendentemente suave e acolhedor, virou-se para Maria com uma pergunta: você tem experiência com crianças pequenas? Entende como elas são? Tenho sobrinhos, Maria assentiu. Isso é bom, respondeu Viviane. Mas a Deb é uma criança incomum. Provavelmente ela percebe isso. Deb quase nunca sai da cama, cansa-se rapidamente e é difícil envolvê-la. No entanto, você precisa tentar. Deb precisa ser distraída da dor, do desconforto, e ela precisa andar pelo menos 1 hora por dia, é o que o médico disse. Entendo bem. Vamos conhecê-la. Maria seguiu Viviane até o andar de cima e entrou no quarto das crianças. Era um quarto espaçoso, com tema de princesa, com uma grande janela que convidava uma abundância de luz do dia. Prateleiras alinhadas com brinquedos caros e livros se estendiam ao longo das paredes. No centro do quarto havia um parquinho completo com escorregador, balanços e até um trampolim. Mais perto da janela havia uma cama, uma grande cama redonda com um dossel rosa. Maria olhou ao redor curiosamente, nunca tinha visto um quarto assim antes. Tudo isso realmente poderia pertencer a uma criança? No meio do esplendor, Maria inicialmente não percebeu a pequena ocupante do quarto. A menina estava na cama, rodeada por grandes pelúcias, um gato, um urso branco fofo e um crocodilo colorido. Uma frágil menina de 7 anos, pálida, quase se misturando com a roupa de cama branca devido à sua cor de pele não saudável, estava entre os brinquedos. Seus enormes olhos azuis, reminiscentes dos do pai, estudaram os recém-chegados com curiosidade. Deb se apoiou nos cotovelos, uma tarefa que parecia exigir muito esforço, e dirigiu-se a Viviane. Esta é a nova reabilitologista com você? A palavra complexa rolou da língua da jovem com facilidade e familiaridade, soando estranhamente fora de lugar. Não, querida, esta é sua nova amiga, amiga Maria, vocês duas vão brincar juntas, disse Viviane. Bonecas? Deb animou-se um pouco.
O que você quiser, Maria respondeu com um sorriso. A menina despertou sentimentos de simpatia e pena. Eu realmente gosto de brincar de bonecas. Isso é bom, porque Viviane não tem tempo e o papai não sabe brincar, disse Deb, sugerindo e sorrindo conspiratoriamente. Tedioso, concordou Maria. Deb riu baixinho. Bem, vejo que vocês duas vão se dar bem, disse Viviane, parecendo genuinamente feliz. Divirtam-se aqui, e eu vou preparar o jantar. Ah, e Deb, lembre-se, a enfermeira está vindo te ver hoje. Lembro, respondeu a menina, franzindo o senho. Outra quarta, o que fazer, querida? Viviane beijou a menina na cabeça e saiu do quarto. Maria ficou sozinha com Deb. Então, vamos brincar. Você tem tantos brinquedos bonitos aqui, meus olhos estão ofuscados. Maria virou-se para sua protegida com um sorriso. Você poderia ler para mim? Pediu a menina. A breve conversa parecia ter tirado suas últimas forças. Deb afundou nos travesseiros e puxou o cobertor sobre seu corpo frágil, apesar do quarto estar quente. Claro, concordou Maria. Ela ficou chocada com a fraqueza da criança. Crianças de 7 anos costumam estar cheias de energia, como Roberto, o filho mais velho de Maria, que tinha a mesma idade que Deb. Ele não conseguia ficar parado por 5 minutos, sempre explorando e inventando coisas. Se ele se encontrasse neste quarto, ele começaria imediatamente a pular no trampolim ou a deslizar no escorrega. Dora o chama de máquina de movimento perpétuo. Suas irmãs mais novas conseguem acompanhá-lo, e a pobre Deb apenas fica deitada na cama. O que você quer que eu leia sobre princesas? Há um livro no parapeito da janela. Viviane começou a lê-lo para mim ontem, mas ela ficou sem tempo. Você pode continuar? Era um livro substancial e bonito, com imagens brilhantes. No entanto, para Maria, a história parecia boba, monótona, previsível e formulada. Ela não gostava de contos de fadas assim quando criança. Que tal inventarmos uma história sobre essas princesas? Maria sugeriu, e, como esperado, os olhos cansados de Deb se iluminaram de interesse. Como fazemos isso? Ela pediu esclarecimentos. É simples. Eu começo e você continua. A atividade cativou Deb, que se inspirou a inventar aventuras para as princesas. Elas estavam correndo em um carro de corrida, depois foram sequestradas por um dragão e, mais tarde, resgatadas por um príncipe. A imaginação de Deb correu solta, o que parecia surpreendê-la. Então, Viviane entrou no quarto e trouxe o almoço, sopa amassada e purê de batatas. Mas Deb resmungou, não quero comer, especialmente isso. Viviane olhou para Maria, claramente esperando por alguma ajuda. Deixe-me te alimentar, ofereceu Maria. Cada colherada será uma nova aventura de princesa. Vou inventá-las enquanto como. O que você acha? Vamos terminar primeiro sua comida ou minha imaginação? O truque funcionou e a comida terminou mais cedo do que a história de Maria, mas Deb queria mais. Viviane ficou genuinamente feliz e saiu do quarto logo em seguida. Pouco depois, uma enfermeira entrou no quarto e Deb imediatamente ficou sombria. Eve, perguntou a menina esperançosamente para a enfermeira. A menina assentiu com simpatia. Vou fazer isso rapidamente, não se preocupe. Não vai doer, e você pode dormir depois. E teremos café desta vez, disse Viviane, e levou Maria para a cozinha escondida. Canecas de café fumegante e uma torta fresca esperavam na mesa. Agora você e Deb parecem se dar bem, disse a mulher calorosamente. Isso é bom. Deb não gostava da sua babá anterior, mas se afeiçoou a você imediatamente. Já liguei para o Sr. Pablo e contei tudo a ele. Ele está muito satisfeito e feliz. Ele me pediu para cuidar bem de você e da menina também. Maria sorriu. Sinto pena da Deb. Meus vizinhos são tão animados, mas ela só pode ficar deitada na cama e não pode brincar. É terrível e injusto. O que os médicos dizem? Quais são as chances dela? Sem prognóstico, disse Viviane, balançando a cabeça. Eles nem conseguem fazer um diagnóstico. Eles só descartam os sintomas. Depois do soro de Deb, ela se sentirá melhor por um tempo. Leve-a para passear após a soneca da tarde.
O Sr. Pablo é o pai da menina. E a mãe dela? Em uma viagem de negócios. Ela tem um trabalho exigente, então não pode cuidar da filha? Se ao menos. Viviane suspirou. Rose se foi. O parto foi difícil. Os médicos estavam tão concentrados em salvar a criança que não perceberam que a mãe precisava de ajuda. No dia seguinte ao nascimento, Rose teve uma hemorragia interna, um caso raro. Deb também estava na UTI. Ela nasceu prematura. Foi um período difícil. Que pena, concordou Maria. Deixe-me contar toda a história. Parece que você vai ficar aqui por um longo tempo, então deve saber. Pedro Pablo cresceu em uma família próspera, cercado de pais amorosos e uma infinidade de oportunidades. Eles esperaram por um filho por muitos anos. Quando eles haviam aceitado seu destino, Deus lhes deu um presente inesperado, um filho, naturalmente. Pedro se tornou o centro de sua atenção, e nunca se envergonhou de seus pais mais velhos. Na verdade, ele se orgulhava deles. Seu pai era empresário e sua mãe, médica no hospital. Eles eram respeitados por toda a cidade. À medida que Pedro crescia, seus pais envelheciam rapidamente. Quando Pedro estava no 3º ano da universidade, seu pai faleceu de derrame, após ficar em coma na UTI. De repente, Pedro se viu gerenciando o negócio da família, deixado para ele como herança. Embora ele tivesse mostrado interesse nos negócios de seu pai quando adolescente e tivesse algum conhecimento das operações, ele dependia muito do amigo de seu falecido pai. Pedro teve que conciliar seus estudos, o negócio e apoiar sua mãe enlutada, que ficou arrasada com a perda do marido. 3 anos se passaram, e Pedro Pablo acabará de receber seu diploma, assumido a empresa de seu pai e começado a prosperar. Então, a tragédia ocorreu novamente, desta vez com sua mãe. Pedro se viu sozinho, desolado e isolado na grande casa da família. Felizmente, Viviane, a babá deles, que era quase como um membro da família, estava lá. Ela conhecia Pedro Pablo desde bebê e o tratava como seu filho. Não tendo filhos próprios, ela dedicava todo o seu cuidado ao jovem enlutado. Foi difícil para ele, observou Viviane, sacudindo a cabeça. Ele era apenas um menino, mas o trabalho o salvou. Ele teve que tomar decisões, conduzir reuniões, assinar acordos e assim por diante. Com o tempo, Pedro se transformou de um jovem ingênuo em um empresário inteligente e astuto. Viviane se orgulhava dele, ele havia amadurecido, se tornado resiliente e ganhado autoconfiança. Ela esperava que ele encontrasse uma boa esposa, começasse uma família e então seu coração descansaria em paz. Mas não havia ninguém especial, disse Viviane. Claro, algumas garotas estavam interessadas em Pedro, ele era bonito e rico, o que o tornava desejável. Às vezes, ele saía com algumas garotas, mas eu podia dizer que elas não eram do tipo dele, e eu também não gostava delas. Parecia que elas estavam atrás apenas de seu dinheiro. E então Rose apareceu em sua vida. Pedro literalmente conheceu Rose na rua. Ela estava indo para uma entrevista na empresa do Sr. Pablo, como ele descobriria mais tarde. Rose trabalhava como contadora e foi demitida, então estava procurando por uma nova posição. Pedro estava apenas dando um passeio para tomar um ar fresco, com a intenção de comprar donuts em uma padaria próxima, e Rose, dobrando a esquina muito rapidamente, esbarrou nele. A cena que se seguiu poderia ter sido de um videoclipe romântico. A bolsa de Rose escorregou do ombro dela, espalhando seu conteúdo no chão. Tanto Pedro quanto Rose se apressaram para recolher tudo, enquanto Rose se desculpava profusamente. Pedro não conseguia tirar os olhos de seus belos olhos cinzentos. Foi amor à primeira vista. Quando os dois jovens organizaram a bolsa e as coisas que caíram dela, eles se levantaram sincronizadamente, sorriram um para o outro, e Pedro, como um homem, deu o primeiro passo. Ele perguntou o nome da bela estranha, e então se apresentou. Um verdadeiro romance floresceu. Viviane nunca havia visto Pedro tão feliz. Rose era inteligente, compreensiva e gentil, rapidamente encontrando uma linguagem comum com Viviane. Um casal de anos depois que se conheceram, Pedro e Rose se casaram. Eles eram um casal maravilhoso, harmonioso e feliz. O amor, a compreensão mútua e o respeito eram os pilares de seu relacionamento. O coração de Viviane se aquecia ao vê-los. Eles decidiram não ter filhos. Viajaram, trabalharam e socializaram.
Mas devo admitir, eu, à moda antiga, os aconselhei a não adiar. Eu queria ser babá de seu filho, mas Pedro e Rose viveram para si mesmos por um longo tempo. 5 anos após o casamento, eles não queriam filhos, pelo menos não imediatamente, mas mais tarde, quando estavam felizes com tudo. Então veio a notícia da gravidez de Rose. Foi inesperado, mas recebido com alegria por todos. Bem, está na hora, concluiu Rose. A criança decidiu não esperar mais. Graças a Deus, exclamou Viviane. Acho que você terá um menino. Você ficou ainda mais bonita, Rose. As meninas roubam a beleza de suas mães durante a gravidez. No entanto, Viviane estava enganada. O ultrassom confirmou que Rose estava esperando uma menina saudável e forte. A gravidez de Rose foi desafiadora. Inicialmente, ela lutou contra a toxicose, que acabou diminuindo, mas outros problemas surgiram: pressão alta, edemas. Enquanto o bebê se desenvolvia bem, a saúde de Rose se deteriorava. Ela perdeu peso, apetite, e frequentemente ficava acamada. A Rose, normalmente enérgica, faltava forças até para descer as escadas. Em geral, o parto de Rose começou muito antes da data prevista. Apesar da tentativa do médico de adiar o parto, Debbie chegou prematuramente fraca. Ela não chorou, não foi colocada no peito de Rose, e nem mesmo foi mostrada à sua mãe. O procedimento difere quando se trata de recém-nascidos que deveriam ter permanecido no útero por pelo menos mais 2 meses. Debbie foi imediatamente levada para a unidade de terapia intensiva, lutando por sua vida. Rose, por outro lado, parecia bem inicialmente. Ela estava exausta pelo parto e preocupada com sua filha. Sua ansiedade era evidente e perfeitamente compreensível. Após examinar Rose e não encontrar anormalidades, os médicos a transferiram para uma ala. No entanto, sérios sintomas apareceram tarde demais para serem tratados. Pedro e eu estávamos tão preocupados com a menina, Viviane estava à beira das lágrimas. Era evidente que, mesmo depois de 7 anos, a memória ainda era dolorosa. Tínhamos medo de que nossa pequena não sobrevivesse. Ela nasceu prematura e extremamente fraca. E então, quando Pedro recebeu um telefonema na manhã seguinte informando que sua esposa havia morrido de hemorragia interna, ele não acreditou. Inicialmente, ele pensou que a notícia era sobre Debbie, sua mente se recusava a aceitar o que estava ouvindo. Debbie, no entanto, sobreviveu. Ela era uma menina forte, mas Rose, ela se foi. Pedro envelheceu dramaticamente nos meses seguintes. Ele mal dormia ou comia. Eu estava preocupada que ele pudesse, mas ele superou. Ele teve que trabalhar para superar isso pelo bem de Debbie, mas, sinceramente, ele inicialmente nutria ressentimento em relação à filha, culpando-a pelo que aconteceu a Rose. Ele sabia que estava errado, mas não conseguia evitar. Ele estava apenas irritado com ela, isso é tudo. Debbie recebeu alta e uma babá foi contratada para cuidar dela, já que alguém precisava cuidar do bebê. Viviane estava velha demais para isso, mas ela brincava com Debbie com prazer, a levava pelo quintal em um carrinho de bebê, conversava muito com ela e era a única que dava ao recém-nascido o amor de que ela precisava. Ela tratava a Debbie como sua própria neta. Inicialmente, Pedro evitava a criança, embora providenciasse para suas necessidades e, ocasionalmente, a levasse para passear. Foi apenas por insistência de Viviane que ele mudou de atitude. Ele nunca tomava a iniciativa sozinho. No entanto, quando Debbie ficou doente com gripe e foi hospitalizada, Pedro teve uma mudança de coração. Ele deixou o trabalho de lado, ficou ao lado de sua filha na cama, cantou canções para ela e recitou poemas. Seu cuidado pareceu auxiliar na recuperação de Debbie. Com o retorno de Debbie para casa após o hospital, Pedro mudou, ele se tornou um pai amoroso e cuidadoso. Debbie cresceu com boa saúde e um intelecto aguçado, trazendo alegria tanto para seu pai quanto para Viviane. Apesar disso, Viviane estava preocupada com a solidão de Pedro. Parecia para ela que não haveria felicidade para ele até que encontrasse a mulher certa. Mas agora era uma tarefa muito difícil. A escolhida de Pedro tinha que amar e aceitar Debbie, caso contrário, não haveria questão de qualquer união. Bem, Deus ouviu minhas preces, sorriu Viviane. E Pedro tem a Karen. Ela é linda, você não consegue tirar os olhos dela. Ela também é inteligente.
Ela tem uma filha própria, uma menina um pouco mais nova que Debbie. É uma ótima família. Karen conseguiu um emprego com Pedro e tudo começou em alguma festa corporativa, então é apenas a história usual. Karen era gentil com Debbie, muitas vezes levando-a e sua filha mais nova para parques de diversões ou cinemas. Debbie se afeiçoou muito a Karen e sua filha Poliana. Ela ficou verdadeiramente feliz quando Pedro e Karen se casaram e começaram a viver juntos. Debbie começou a sentir sintomas como tontura, náusea, fraqueza e falta de apetite. Apesar de inúmeras consultas médicas, incluindo visitas a clínicas de renome e a professores famosos, nenhum diagnóstico poderia ser feito. A saúde de Debbie estava visivelmente se deteriorando. No primeiro ano ela estava bastante bem. Ela ainda estava de pé, Viviane quase chorava novamente. Era óbvio que seu coração estava verdadeiramente doendo pela menina. E depois do ano novo ela ficou doente. Ela não está nada bem agora. Estou com muito medo por ela. E não está claro que tipo de doença atacou nossa pequena desde o ano novo. A causa de sua doença permaneceu desconhecida para a segurança de Debbie. Karen e sua filha Poliana mudaram temporariamente para um apartamento separado. Poliana estava frequentando o jardim de infância e potencialmente trazendo infecções para casa, o que representava um risco para Debbie. Claro, Karen vem quase todos os dias. Ela é uma boa mulher. Ela visita Debbie, traz guloseimas para ela. Ela traz Poliana às vezes também, quando ela não está doente, assim que começou o jardim de infância. Dia após dia doente, então, acabamos morando separadamente, marido e mulher, é assim que é. Não há nada a fazer, a situação é assim, disse Viviane. É uma situação muito estranha, disse Maria, que estava chocada com toda a história. Bem, é assim que é, disse a mulher idosa. Vejo que você se deu bem com Debbie, isso é bom. Ela ficará mais feliz com você. Os dias passaram. Maria agora morava no quarto ao lado da creche de Debbie. No entanto, Debbie frequentemente solicitava que sua babá passasse a noite em seu quarto, que tinha um sofá muito confortável. Elas conversavam antes de dormir, de mãos dadas. Maria reconheceu o quanto isso significava para Debbie, que claramente estava faminta por atenção, apesar da presença de vários adultos. O Sr. Pablo, um pai muito atencioso e preocupado, também era um parceiro de conversa agradável. Eles frequentemente discutiam Debbie e ele sempre ouvia atentamente Maria, nunca interrompendo ou contestando, e fazia perguntas perspicazes. Maria também foi apresentada a Karen. Viviane estava correta, Karen era de fato uma mulher bonita, com maçãs do rosto esculpidas, quadris curvos adoráveis e a graça de uma pantera. No entanto, quando Karen interagia com Debbie, quando ajustava o cobertor da menina, sorria para ela ou acariciava sua cabeça, Maria sentia insinceridade. Era evidente em detalhes aparentemente insignificantes, como um brilho frio em seus olhos ou um movimento desdenhoso dos lábios. Algo elusivo e muito perturbador. Uma noite, Maria teve um sonho peculiar. Ela se viu em um quarto com papel de parede rasgado e assoalhos rangentes. Ela estava sentada em um banquinho perto de uma janela escura que não oferecia vista. Ela percebeu que estava sonhando. E tentou acordar, mas por alguma razão não conseguiu. De repente, Maria viu uma mulher aparecendo na sua frente, como que do nada. Maria reconheceu como a mãe de Debbie pelas fotos que Rose deu. Rose deu um sorriso triste e olhou para Maria com um olhar gentil e caloroso. Cuide dela, disse Rose com uma voz melodiosa e tranquila. Cuidado com a Karen, ela é problemática e perigosa. Rose desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando Maria com muitas perguntas sem resposta. Como ela deveria vigiar Karen? Por que Karen era perigosa? Acordando em um suor frio, Maria sentiu como se tivesse sido jogada de volta para o seu corpo. Era uma sensação estranha, e as palavras de Rose ainda ecoavam em sua mente. Maria não acreditava em ocorrências sobrenaturais, mas aquilo permanecia em sua mente. No dia seguinte, Karen não apareceu, embora Maria tenha esperado por ela. Ela já estava certa de que aquela mulher estava envolvida em algo ruim. Maria acreditava que Karen estava prejudicando a família e não gostava de Debbie. Maria sentia com todo o seu coração que Karen apenas fingia se importar, mas não tinha empatia genuína pela garota, e ela se perguntava por que ninguém mais, nem mesmo a experiente Viviane, percebia isso.
Karen veio no dia seguinte, tão bela e vibrante como sempre. Ela primeiro cumprimentou Debbie antes de ir para a cozinha. Debbie está com sede, disse Karen olhando para Viviane. Deixe-me fazer um chocolate quente para ela. Descanse, vou fazer isso. Awair insistiu, não, eu posso cuidar disso. Sinto que quero fazer algo por ela. Você é tão atenciosa, respondeu Maria em silêncio, concentrando-se em Karen conforme Rose havia instruído em seu sonho. Viviane estava ocupada com a massa enquanto Maria fingia olhar pela janela, mas ela observava a Karen atentamente. De repente, ela viu. Karen habilmente pegou um pequeno frasco da manga, pingou algumas gotas no leite e rapidamente escondeu o frasco. Tudo aconteceu em questão de segundos, movimentos ágeis. Mas Maria viu tudo. O chocolate da princesa está pronto, sorriu Karen. Maria, você poderia me passar a xícara favorita dela, por favor? Maria obedeceu em silêncio, observando enquanto Karen despejava o chocolate na xícara favorita de Debbie, adornada com seus personagens favoritos de desenhos animados. Maria percebeu que Debbie não deveria beber aquilo e precisava agir. Maria fingiu tropeçar, fazendo com que Karen derrubasse a xícara. Ela se despedaçou, derramando o chocolate pelo chão. Ah, desculpe, sou tão desastrada, se desculpou Maria rapidamente, pegando um pano para limpar a bagunça e recolher os cacos. Está tudo bem, vou fazer mais, respondeu Karen, com a voz tingida de irritação mal disfarçada. Maria sabia que não poderia repetir o ato sem levantar suspeitas, então teve que aceitar que Debbie receberia o chocolate das mãos da madrasta, enquanto Karen e Viviane estavam com ela. Maria apertou o pano que usou para limpar o chocolate em um frasco limpo. Ela pretendia ter o líquido analisado para descobrir exatamente o que Karen tinha adicionado ao chocolate. Talvez fossem apenas vitaminas, caso em que não haveria motivo para alarme. No entanto, ela tinha a sensação de que não era tão simples assim. Maria teve que esperar 2 dias pelos resultados do teste. Ao ver o relatório, ficou horrorizada. O chocolate continha veneno, mortal e causando sintomas semelhantes aos de Debbie. Era como em um conto de fadas horrível. Maria estava com medo de contar a Sr. Pablo sobre sua investigação, pois ele poderia não acreditar, mas estava claro que Karen não podia ficar perto da garota. Ela queria levá-la para o outro mundo e quase havia conseguido. No final, Maria teve coragem de confiar em Sr. Pablo. Ela contou tudo, incluindo seu estranho sonho e o incidente com o chocolate. E o teste, ela temia a reação dele, preocupava-se que ele pudesse repreendê-la, expulsá-la ou acusá-la de desejar prejudicar sua filha. Você sabe, em circunstâncias normais, eu provavelmente te demitiria por dizer essas coisas. Elas são bastante peculiares, não acha? No entanto, eu preciso verificar. Alguma ideia? Bom, não conte a ninguém sobre isso ainda e tire férias. Preciso resolver as coisas. Viviane vai entrar em contato com você quando puder voltar ao trabalho. Durante seus dias de folga, Maria estava tensa. Ela estava no escuro sobre a situação na casa do Sr. Pablo e se sentia ansiosa por Debbie, por quem tinha desenvolvido um profundo carinho. Quando Viviane finalmente ligou, Maria ficou preocupada. Como foi? Disse Viviane. Temos uma coisa aqui. Venha rapidamente, Debbie sente muito sua falta. Maria não precisou ser suplicada por muito tempo. Em meia hora, ela já estava na casa do Sr. Pablo. A porta foi aberta pelo próprio dono, ainda calmo e imperturbável. Sua aparência tornava difícil adivinhar o que havia acontecido. Quero agradecer a você, finalmente permitiu-se sorrir. Você estava certa, Karen realmente queria isso. Tenho medo de nem dizer em voz alta. Aquela malvada queria envenenar Debbie, exclamou Viviane, abandonando toda a polidez. Que mulher má! E pensar que confiei tanto nela. A história era tão antiga e banal quanto o mundo. A gananciosa Karen não estava disposta a tolerar uma rival na forma da filha favorita de seu rico marido. Ela queria que sua própria filha, Poliana, fosse a única herdeira da fortuna do Sr. Pablo, e é claro que ela também queria uma parte dela. Karen, tendo estudado farmácia, nunca trabalhou um dia em sua profissão, optando por viver de admiradores ricos. Sua beleza, presenteada pela natureza, lhe proporcionava oportunidades para esse estilo de vida.
O conhecimento adquirido na faculdade foi suficiente para ela desenvolver um método para enviar sua enteada desprezada para o túmulo. Um veneno difícil de detectar no sangue e nos tecidos, a menos que seja especificamente procurado. Karen incorporou a substância tóxica nas refeições que preparava para Debbie, consequentemente, a menina ficava mais fraca, desaparecendo lentamente. Não posso acreditar, é incompreensível, Viviane não conseguia se acalmar. Maria simpatizava com ela. De fato, as ações de Karen eram monstruosas. Como ela poderia fazer isso com uma criança indefesa? Debbie confiava nela, a amava. O Sr. Pablo instalou câmeras de vigilância na cozinha, foi então revelado que Karen estava adicionando veneno à comida de Debbie toda vez. Karen também foi pega em flagrante e agora estava sob investigação. Poliana foi levada pelo pai, que ansiava passar tempo com sua filha, mas Karen vinha impedindo isso de todas as maneiras possíveis. Poliana vai ficar bem, Viviane tranquilizou. A criança não tem culpa do que sua mãe planejou fazer. E como está Debbie? Perguntou Maria. Debbie está bem, uma voz alegre respondeu de trás. Maria se virou para ver os olhos de Debbie. Embora ainda estivesse magra e pálida, ela tinha força para se mover pela casa. Os médicos garantiram uma rápida recuperação. Maria e o ex estavam passeando pela seção infantil da loja, cercados por bonecas cor-de-rosa e roxas, kits de maquiagem para crianças e brinquedos macios preenchiam as prateleiras. Um amigo meu comprou um robô controlado por voz para seu sobrinho. Talvez Debbie goste disso, sugeriu o ex. Ela é uma menina, lembrou Maria. Definitivamente, ela quer uma boneca, um personagem de desenho animado. Devemos tentar encontrar uma para ela. Talvez no próximo aniversário ela não queira mais brinquedos. As crianças crescem tão rápido, é maravilhoso, logo veremos por nós mesmos, disse o ex, colocando a mão na barriga arredondada de Maria. O bebê respondeu com um chute sutil, mas perceptível. Um ano atrás, depois que Debbie foi resgatada de sua madrasta má, Maria recebeu outra surpresa. Morando com Debbie, ela se recuperou rapidamente, se envolveu em jogos ativos e solicitou passeios pela cidade. Inicialmente, os adultos optaram por não revelar a Debbie a verdade sobre sua doença, temendo que fosse muito horrível. No entanto, a garota inteligente juntou pedaços de conversas ouvidas e seus próprios pensamentos. Surpreendentemente, a história não a afetou tão adversamente quanto os adultos temiam. Debbie aceitou calmamente. É como nos contos de fadas, encolheu os ombros a menina. Em setembro, Debbie voltou para a escola com seus colegas, enquanto Maria finalmente retornou à universidade, escolhendo um programa de ensino à distância para equilibrar seus estudos com o trabalho. Mesmo que seu trabalho parecesse mais como vida em uma família com parentes, a alegre Debbie, gentil e sábia Viviane, e sempre ocupado, mas educado e atencioso Sr. Pablo, com eles, Maria se sentia aquecida e acolhedora. Eles a receberam de braços abertos e estavam gratos por seu papel em salvar Debbie. Muitas vezes, discutiam sobre o estranho sonho que mudou tudo. Incapazes de imaginar o que poderia ter acontecido sem ele. Talvez Karen tenha despertado a suspeita de Maria de uma vez, porque ela não gostou da madrasta de Debbie à primeira vista. Provavelmente, Maria estava rolando seus pensamentos em sua cabeça e eles podem ter se transformado em um sonho em comum. Um dia, Maria foi ao escritório do reitor resolver algumas questões quando de repente o ex se aproximou dela. Maria, incrédula, recuou. O ex parecia tanto feliz quanto perplexo, sorrindo para Maria como se ela fosse a única pessoa que importava para ele no mundo. Finalmente te encontrei, exclamou, puxando-a para um abraço. Maria estava confusa, mas não resistiu. Ela se apoiou no homem que amava, enquanto tentava esquecer sua traição e desaparecimento abrupto. Mas a explicação era bastante simples. O ex tinha deixado o telefone cair no oceano enquanto caminhava no barco a vapor. Ele não conseguiu obter um cartão SIM, chip, em outro país e esqueceu sua senha da conta, o que tornou impossível restaurar a lista de contatos. Como Maria não estava registrada em nenhuma rede social, ele não tinha meios de contatá-la. O ex recorreu a escrever cartas, como nos velhos tempos. No entanto, Maria já tinha se mudado para a casa do Sr. Pablo e sua família naquela época e ela não conseguiu receber nenhuma carta. Eu não pude simplesmente abandonar tudo e sair. Era sobre minha carreira, nosso futuro, nosso bem-estar.
Era insuportável sem você e sem notícias de você, mas eu sabia que tinha que esperar. Eu estava garantindo o nosso futuro financeiro. Uma vez que isso foi feito, planejei voar até você e explicar tudo. Eu não tinha conhecimento dos problemas que você estava enfrentando. Eu não sabia que você tinha feito empréstimo, nem sabia sobre sua perda de emprego. Você teve um momento tão difícil. Em essência, foi apenas uma série infeliz de eventos, explicou o ex. Maria estava aliviada que seus sentimentos e o ex eram genuínos, livres de traição e engano. Seus mal-entendidos finalmente haviam sido resolvidos. O ex conseguiu um contrato com um produtor renomado em seu país. Ele tinha tudo o que sonhava: concertos, performances, turnês e a chance de compartilhar sua música com um público apreciativo. E é claro, havia o dinheiro. Ele até conseguiu comprar um apartamento para eles, que estava atualmente sendo reformado. O ex e Maria se casaram e estavam esperando um filho. Maria se sentia feliz e amada. Ela não trabalhava mais para o Sr. Pablo, e uma Deb mais madura não exigia mais supervisão constante. Mas todos eles permaneceram amigos, e agora Maria e o ex estavam escolhendo um presente para Deb para seu 9º aniversário.